Glória a Deus! Boa noite, meus amigos. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel e hoje nós estamos no capítulo 26. Nós já fizemos a leitura aqui. Depois, se você quiser estar lendo sua casa, eu indico que você leia. Mais uma vez, Saul está perseguindo Davi. Teve um pequeno intervalo, mas Saul é avisado que pelos moradores de Zif, que Davi estava ali nas redondezas, escondido na colina de Áquila, em frente ao deserto de Jezimon. E a gente tem estudado desde o capítulo 18 em diante, se não me falha a memória, ou 19, mais precisamente. O 18 começa a Saul falar, já é no 18, ele tenta matar Davi no capítulo 18, foi a primeira tentativa de Saul matar Davi, no capítulo 18, versículo 17, e Saul tenta por diversas vezes, no capítulo 19 apenas, ele tenta por 4 vezes matar Davi, no capítulo 19, então já são 5 vezes. E ele persegue Davi, vai perseguindo de cidade em cidade. A sua obstinada ira vai fazendo ele perseguir quem ajudava Davi, matando profetas, sacerdotes do Senhor, colocando pessoas para matarem profetas, enviando pessoas para perseguir Davi. Deus coloca os filhos dele como amigos de Davi, como pessoas que ajudam Davi, que auxiliam Davi. Ele vê Deus em Davi, a mão de Deus. A primeira vez que Davi tem a vida dele na mão, né? E Davi corta a orla do manto dele, ele chora, ele tem aquele arrependimento momentâneo. A gente até falou que parece que o diabo sai do corpo dele por alguns instantes, mas logo ele volta com a fúria contra Davi, se volta contra Davi. Davi, já sabendo disso, não é mais inocente a ponto de voltar à convivência com ele, que por 2 vezes tentou encravar Davi na parede com sua lança. O que a gente observa é um homem obstinado no desejo de morte. E a gente, no lugar de Davi, poderia estar perguntando, mas cadê Deus? Porque esse meu inimigo que eu estou poupando a vida dele está vivo ainda. Porque essa pessoa que se levanta para me fazer o mal, Deus não freia, Deus não impede, Deus não interrompe esse ciclo de perseguição. Porque isso aqui não foram dias, não foram meses. Isso aqui está com cara de anos, tem capítulos aqui. Onde é uma perseguição de um rei contra um jovem que o servia com fidelidade. E você não vê esses questionamentos em Davi. Ao contrário, Davi ele tem plena confiança em Deus. Ele não tem dúvida de que Deus é com ele. Ele não tem dúvida, apesar de Saul estar perseguindo, mas o coração de Davi está plenamente confiante em Deus. Está plenamente alicerçado, enraizado em Deus. Nós precisamos aprender isso com Davi, a não deixar nenhuma circunstância roubar o nosso coração, roubar a nossa fé, roubar a nossa fé não apenas em Deus, mas de que Ele é o nosso Deus, de que Ele nos ama, de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Davi, mais uma vez aqui, manda as pessoas irem lá no deserto e vigiar se Saul realmente está vindo. E Saul realmente está vindo. Quantas coisas Saul já passou, gente? Saul já viu os homens dele ficarem como bestas, profetizando quando estavam indo para matar. Ele mesmo teve a experiência, o Espírito de Deus veio sobre ele. E
e ele caiu, ficou caído lá, e se não me falha a memória, até nu, caído, profetizando. Ou seja, Deus mostrando para ele que ele não é nada. Se Deus fizer assim, Deus acabava com a vida dele, dando uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5, 6, 7, 8 chances a esse homem de arrependimento. Esse capítulo aqui é a última vez que Saul persegue Davi. Esse capítulo aqui chega o fim à perseguição. Saul não vai mais perseguir Davi, vai se envolver em outras coisas, vai ter outras guerras, Davi também vai ter outros momentos, e Saul vai se envolver em consulta de astróloga, de necromante, vai cada vez mais fundo. Saul vai num caminho cada vez mais de se afundar, e Davi cada vez mais fiel a Deus. A gente falou que o caminho da crise, quando aquilo que tinha que sair do poder ainda não saiu, e aquilo que tem que assumir o poder ainda não assumiu, e aí a crise se instala. A gente falou da vida espiritual, da guerra da carne contra o espírito, que a Bíblia diz que é uma guerra que sempre vai acontecer. A nossa carne não vai se converter, mas o nosso espírito tem que subjugar a carne. É essa guerra aqui, de Davi contra Saul, de Saul contra Davi. Um que está no poder e tem que ser deposto, e o outro que tem que assumir o poder. Davi não é leviano. Ao contrário de Saul, Davi é alguém que tem o coração fiel, que tem o coração confiante em Deus. Por que muitas vezes as pessoas não são fiéis? Por falta de conhecimento de Deus. Se a gente conhecesse o amor de Deus, se a gente conhecesse o poder de Deus, se a gente conhecesse a Deus, a gente não seria tão infiel. Quanto maior nosso conhecimento de Deus, do seu poder, do seu amor por nós, maior será a nossa fidelidade. Porque maior será a nossa dependência dele, maior será a nossa confiança nele, e isso vai resultar em fidelidade a ele. Então Davi conhecia o Deus que ele servia. Ele falava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que Davi era? Davi era um pastor de ovelhas. Ele sabia o quanto ele se dedicava às suas ovelhas. Ele sabia que Deus era o pastor dele e o pastor de Israel. Ele sabia que Deus o guardava, como um pastor guarda o seu rebanho. E aqui, nesse capítulo, onde Saul intenta mais uma vez perseguir Davi, Davi pergunta quem iria com ele, e se levantou Abisai. O nome de Abisai significa que o pai existe. Olha a companhia que vai com Davi para enfrentar Saul. O pai existe. O pai é. Que companhia maravilhosa. Deus existe. E ele é teu pai. A companhia de Davi para ir enfrentar Saul não foi um homem qualquer, mas foi um homem cujo nome atestava que Deus existe, que Deus é. E ele é pai. Ele guardava Davi, ele protegia Davi. Esse Abisai era filho de Zeruia, meia-irmã de Davi, e irmão de Joabe e Azael. Ele foi um dos guerreiros de Davi. Teve uma passagem que ele sozinho destruiu mais de 300 filisteus. Então era um homem que era fiel a Davi e que dava a vida por Davi. E ele nesse momento ali orienta Davi, fala com Davi para pegar a lança de Saul, que estava encravada na terra. E ele fala para Davi que ele não daria o segundo golpe, ou seja, com um golpe ele matava Saul. Meu Senhor, deixa eu dar um golpe e eu mato Saul. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Qual a arma que está agora disponível para Davi matar seu inimigo?
foi a mesma que por 2 vezes seu inimigo lançou contra ele. A mesma lança que Saul tentou lançar contra Davi. A mesma que ele tentou dar a Davi para vencer Golias, como parte da sua armadura. A mesma lança, a mesma arma. Mas aqueles que são de Deus não vão usar as mesmas armas dos inimigos. A carnalidade, o ódio, a mágoa, a lança de Saul não podia estar na mão de Davi. A ferida que queria ferir Davi, a arma que queria ferir Davi, essa lança é diferente da espada de Golias. Porque a espada de Golias ali na guerra, Davi pegou da mão de Golias, ela se tornou um marco do que Deus pode fazer. Mas a lança de Saul, ela simbolizava a vida de um homem que se entregou à mágoa, ao ódio, à inveja, ao ciúme, ao rancor. E essa arma não era a arma de Davi. Davi não usava essa artimanha carnal. E para nós, isso significa que eu e você não podemos contra-atacar com as mesmas armas que somos atacados. Nós não podemos devolver os ataques que sofremos das pessoas com a lança delas. Devolvendo ódio com ódio, inveja com inveja, mágoa com mágoa, rancor com rancor. Ao contrário, Jesus falou, né, que se teu inimigo... Hoje foi Paulo? Foi Jesus. Foi Paulo, né? Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, tiver fome, dá-lhe de comer, né? Jesus também falou algo parecido, né? Que nós devemos orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam. Se a arma que a pessoa vem contra você é uma, a sua é outra. Se a arma que usam contra nós é uma arma de vingança, de ódio, de inveja, de calúnia, de difamação, seja do que for, a nossa tem que ser de abençoar. A nossa tem que ser em Deus, de amar, de perdoar, de oportunizar, no sentido de não condenar. Davi poderia ter acabado com Saul aqui. Ele poderia ter destruído o perseguidor e a perseguição. E de sobra ainda herdar o trono para o qual ele já era ungido. Mas Davi não queria começar o seu reinado dessa maneira, depondo uma autoridade. Ele falou claramente para Abissai, ele disse que o Senhor me guarde disso. E falou que nenhum que atacou a ungido de Deus foi tido por inocente. Ele disse que, olha só, o versículo 10, como é forte que Davi fala: vive o Senhor, que o Senhor ferirá. Se Deus quiser matá-lo, que Deus mate, que Deus fira. Ele está falando. Ou, se o dia dele chegar em que ele morra, ele vai morrer. Ou ele vai descer para a batalha e vai morrer na batalha. Mas Davi não iria fazer isso. Davi está colocando para Deus. Se o Senhor que colocou ele ali quiser tirá-lo, que ele faça. Se Deus quiser fazer, que ele faça. E a gente já falou sobre isso em outros capítulos, mas é bom enfatizar isso. A palavra de Deus não repete à toa, né? Paulo falou para os seus discípulos que ele repetia mesmo a pregação para que eles praticassem. E é bom repetir para que a palavra entre na nossa mente e no nosso coração. Não é à toa que está mais uma vez aqui essa reflexão que nós não podemos. Mais uma vez, Davi é testado na mesma área. Você está percebendo isso? Imagina como que irrita, não irrita. A coisa aconteceu uma vez, 2, 3. Olha quanto tempo Saul está perseguindo Davi. Se fosse eu, já estava muito irritado com Saul. Davi devia estar também. E devia estar.
Mas o temor dele a Deus era tanto que, apesar de estar indignado com a atitude de Saul, ele tem temor de Deus e poupa a vida de Saul. Ele tem temor do Senhor e poupa a vida de Saul. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, nem pela nossa ira, nem pela nossa indignação, né? A gente tem que se dominar, a gente tem que se controlar, não apenas em indignação, mas todo sentimento que vem, que é contrário ao princípio da palavra de Deus, precisa ser dominado por nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê controle e domínio próprio. E ele fala isso, que o Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Mas faz o seguinte, vai lá e pega a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. No deserto, a água é ouro. A água é vida. E a lança era a arma pessoal de Saul com a qual ele se defendia. Davi está mostrando exatamente isso. Pega a lança com a qual ele defende a sua vida e a água que preserva a sua vida. Vou falar nisso. Pega a lança, pega a água com a qual ele preserva a sua vida. E vamos mostrar para ele vamos mostrar para Saul que nós tivemos oportunidade de levantar contra ele, mas não o fizemos. E aí Davi pega a lança e a bilha d'água. E ninguém viu Davi. Ninguém viu Davi e Abisai. Com um exército de 3.000 homens. 3.000 homens estavam com Saul. E era apenas Davi e Abisai. E nenhum homem ali percebeu a presença deles. Não houve quem o advertisse e nem quem acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sonho do Senhor. Deus colocou aquela turma para dormir. Deus botou todo o exército para dormir. Naquilo que eles eram mais fortes, porque um exército é treinado para não dormir. Um exército que está em campanha de guerra não dorme. Eles são treinados para ficar acordados. Eles dormem nada. Revezam. Um grupo dorme e o outro fica acordado. Mas todos estavam dormindo. Na primeira vez que Davi teve um encontro com Saul e cortou a orla do manto, Saul tinha ido aliviar o ventre. E agora Saul estava dormindo e todo o seu exército. Deus ironiza do inimigo. Quando se levantam contra você, contra mim, e a gente quer agradar a Deus e tem as atitudes segundo o coração de Deus. A gente não se levanta com as armas deles, com as sujeiras dos homens, mas a gente se coloca para Deus. O que Deus faz é nos defender de todo mal. O que Deus faz é nos proteger. Quando nosso coração busca agradar a Deus, Ele nos defende. Algumas vezes nós somos reprovados nisso, como eu falei, por falta de confiar em Deus. A gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. A gente quer resolver as circunstâncias, o mal que nos fazem, ou aquilo que nós estamos passando. A gente quer devolver ódio com ódio, né? A gente quer devolver falta de perdão com falta de perdão. A gente quer devolver com armas carnais. E isso desagrada o coração de Deus. Isso desagrada o coração de Deus. E muitas vezes a gente passa pelas coisas, várias vezes, como Davi. Porque Deus prova o nosso coração. Deus tem o direito de provar o nosso coração. Porque Ele é o nosso Deus. E aqui, mais uma vez, Davi está passando pela mesma circunstância, mas seu coração é o mesmo. Seu coração não mudou. E quando
ele foi para o outro lado, no alto do monte, longe. Davi não era bobo, né? Ele podia ter algumas atitudes corajosas, mas ele não era bobo. Quando ele pega a lança e a bilha d'água, o recipiente com água de Saul, ele vai para o alto do monte. E lá do alto do monte, de um lugar seguro, ele começa a chamar ao povo e a Abner, que era o responsável direto pela guarda de Saul. E ele começa a confrontar Abner, que tinha a responsabilidade de guardar Saul e não o fez. Porque essa era a responsabilidade daquele soldado. A gente pode olhar assim, até achar um pouco estranho a atitude de Davi, porque estava falando da defesa de um inimigo dele. Mas ele vê mais do que isso. Ele vê mais do que a figura de Saul. Ele vê a figura de alguém que representa o seu povo, que é a autoridade sobre o seu povo. Ele não vê alguém apenas que tem erros, que está perseguindo. Ele não leva para o lado pessoal da perseguição de Davi, de Saul contra ele. Mas ele leva para que lado? Que Abner está falhando em defender alguém que representa o povo de Israel. Ele está falando como protetor do rei. E aí ele confronta Abner. Você não vai responder? Aí Abner respondeu: quem é você que bradas ao rei? E aí Davi vai e responde a Abner: você não é homem? Olha o confronto que ele faz. Você não é homem, não? Quem há em Israel como você? Ele confronta e fala: você é o grande guerreiro de Israel. Você é o maior dos guerreiros. Como você, o mais importante guerreiro de Israel, um dos mais importantes guerreiros de Israel, não guarda o rei, teu senhor. Porque veio um do povo, que era ele mesmo, e para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste? Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha em sua cabeceira. Aí Davi coloca para eles, né? Vê lá onde está a lança do rei e a bilha de água. Aí Saul conhece a voz de Davi. Mais uma vez Saul tem aquele desendemoniamento momentâneo, né? O demônio parece que sai dele, a bipolaridade, e aí ele fala: ô meu filho Davi, não é essa a tua voz? E disse Davi: é minha voz, ó rei, meu senhor. E aí Davi disse mais, Davi repete. Davi não deixa embaixo do tapete a sujeira de Saul. Não é porque ele poupou a vida de Saul que ele vai deixar debaixo do tapete a maldade do coração de Saul. E ele expõe para Saul toda a sua maldade. Ele fala: por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? Davi está falando para ele: me mostra o que eu fiz. Não tem o que falar. Não tenho o que falar. Mas Davi continua. Ouve, pois, agora, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é Deus, o Senhor, que te incita contra mim, se é Deus que está colocando você contra mim, que ele receba a oferta. Davi está falando assim: se é Deus que está querendo me matar, eu aceito seu sacrifício. Se é Deus que está te enviando contra mim, eu aceito ser essa oferta de manjares a ele. Mas se são os teus homens, não era. Apesar de que alguns ficavam falando onde Davi estava, mas a maldade era em Saul. Mas Davi, para dar uma oportunidade a Saul, né, ele fala: se são os teus homens, malditos sejam perante o Senhor,
pois eles me têm repelido hoje. Repelir, né? Lançar fora, para que eu não fique apegado à herança do Senhor. O que era a herança do Senhor? O seu povo. Dizendo, vai e serve a outros deuses. Por quê? Porque Davi estava indo morar em terra dos filisteus, porque o seu próprio povo e o rei estavam perseguindo Davi. Davi estava deixando de servir a Deus nas guerras para servir os filisteus nas guerras. E os filisteus dedicavam suas guerras a quem? Aos seus deuses. Por mais que Davi não estivesse diretamente servindo aos deuses dos filisteus, ele servia ao Senhor. Mas quando ele guerreia pelos filisteus, há uma glória lhe dada aos deuses filisteus. E Davi está falando para Saul, vocês estão me jogando para o território do inimigo. Vocês estão me lançando para o território do inimigo. Como isso acontece? De a igreja que era para ser cura para as pessoas, a igreja do Senhor que era para atrair as pessoas a servirem ao Senhor, lançar as pessoas pela rejeição, repelindo as pessoas pelo julgamento, pelo pré-julgamento ou pela perseguição, lançar as pessoas pela inveja, lançar as pessoas para longe de Deus, lançar as pessoas. Às vezes as pessoas continuam amando a Deus, mas não conseguem mais estar no ambiente chamado igreja. Não conseguem estar mais na instituição chamada igreja. Continuam tendo Deus como Senhor, mas já não tem como estar no ambiente igreja para servir a Deus, porque são perseguidos, impelidos, repelidos. E que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil, que muitas vezes e em muitos lugares tem feito isso. Que nós não sejamos pessoas que venhamos a repelir aqueles a quem Deus quer levantar, aqueles a quem Deus quer usar, simplesmente porque ameaçam posições e lugares, mas que a igreja do Senhor, né, na nossa cidade, na nossa nação, possa, assim como Paulo falou, ser alicerce para aqueles a quem Deus quer levantar, que Deus levante pastores, homens e mulheres que impulsionam os ministérios de gente que Deus está levantando, os Davis que Deus quer usar. Amém? E nós também, a nível pessoal, que nós não possamos repelir ou expulsar da nossa vida quem Deus quer colocar sobre ela. E a palavra de Deus sobre nós, né? O valor que nós precisamos dar à palavra de Deus. E aí Davi fala, não derrame sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi está falando, eu não sou nada, sou uma pulga. Você está me perseguindo como se eu fosse uma ameaça. Eu não sou uma ameaça. E Davi confronta mais uma vez, como ele já havia confrontado antes, a loucura de Saul em persegui-lo. E aí Saul, né? Pequei, volta meu filho, né? Meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Fala até igual Chaves, né? Saul quer convencer Davi de que ele se arrependeu de verdade. Mas não há arrependimento, Saul. Seu coração já estava decidido. Ele estava perdido. Desde o dia em que ele fez o que Deus não mandou fazer. E isso é muito sério. Desde o dia que ele agiu com base na pressão, não dependeu de Deus, não quis esperar Samuel para sacrificar,
ficou dependendo dos homens que estavam ali com ele. E Deus o rejeitou sobre o reino. Saul começou a ter atitudes, e uma atrás da outra. E ele não conseguia se enxergar. Temporariamente ele se arrependia e depois ele voltava às mesmas práticas. Davi, por outro lado, fala, manda alguém vir pegar, um menino, vir pegar essa lança e essa bilha d'água, manda um jovem vir aqui para pegar a lança e a bilha d'água. O Senhor, porém, aí Davi fala para Saul, não estou sendo bobo não, Saul, que o Senhor pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Deus te entregou na minha mão e eu não quis te matar, que Deus me faça igual. E eis que, assim como a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Davi não era bobo, gente. Ele não fazia o bem só porque ele era bom. Ele fazia o bem porque ele sabia que ele estava semeando para Deus. Ele tinha a intenção de agradar a Deus porque ele sabia que quando ele agradava ao coração de Deus, Deus se voltava para ele. E ele falava para Deus, Senhor, ele está falando para Saul só não. Ele está falando para Deus. Olha o que eu fiz aqui com Saul hoje. Poderia ter matado, mas eu poupei a vida dele. Meu filho, evita fazer barulho, por favor. Eu poderia ter acabado com a vida dele, mas eu poupei a vida dele. Então, assim como eu poupei a vida dele, que o Senhor me livre de toda perseguição. Davi sabia que quando ele agradava o coração de Deus, ele tinha uma colheita em Deus. Né? Nós sabemos, a Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Fala lá em Gálatas, tanto para o mal como para o bem. Davi está falando para Saul, eu vou colher e você vai colher. Eu vou colher o bem que estou fazendo e você vai colher o mal que está fazendo. Ele cria no princípio da palavra de Deus. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grande coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e voltou Saul para o seu lugar. Deus tinha um caminho para Davi. Por mais que Saul continuasse chamando, né, a gente não sabe o que aconteceria, mas imagina, né, se Davi se volta aqui para o caminho e volta para a casa de Saul. A gente imagina. Porque o coração de Saul só vai afundando, afundando, afundando. Mas o que Davi faz? Ele segue seu caminho. O caminho de Davi não vai cruzar mais com o de Saul. Saul vai para o seu lugar e Davi segue seu caminho. Quando pessoas se levantam contra você, você não deve devolver na mesma moeda. E muitas vezes você tem que ter discernimento para saber que é a hora de seguir o seu caminho. Que é a hora... Presta atenção aqui, gente. Que é a hora de seguir seu caminho. Em que sentido? Que muitas vezes o caminho daqueles que te perseguiram, por mais que às vezes pareça haver arrependimento, mas Deus já fez um caminho para você. Deus já fez um caminho. Então fique firme nas direções que Deus te dá. Saul voltou para o lugar dele e Davi seguiu o seu caminho. O período de Davi com Saul era um tempo. A provação de Davi era um tempo. E acabou. Era até aqui. Deus estava provando Davi, porque desejava levantar Davi como rei. Deus estava provando Davi e oportunizando Saul, dando todas as oportunidades possíveis para que Saul se arrependesse e quebrantasse seu coração.
né? Mas a gente percebe pelos frutos nos capítulos seguintes, pelas atitudes de Saul depois desse encontro com Davi, que o coração de Saul não muda. Porque o coração do homem não vai mudar se ele não se voltar para Deus. A gente vai falar disso mais à frente, mas Saul, no desespero e na perdição que ele tem, ele que caçou todas as necromantes do reino para matar, para que não houvesse feiticeiras no reinado dele, vai procurar uma feiticeira. Porque Samuel morreu e ele buscava conselho de Samuel. E agora ele está tão perdido que ele quer falar com Samuel, ainda que seja através de uma feiticeira, de uma necromante. E mais para frente a gente vai estar estudando sobre isso. Que Deus guarde o nosso coração para que a gente não haja como Saul em relação às pessoas que Deus coloca na nossa vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde de sermos rancorosos, de sermos pessoas que guardam mágoa, pessoas que pela inveja perseguem outras pessoas. E mais do que isso, que Deus nos guarde de ter um coração que se desvie da presença dele. Se você hoje vê na sua vida um coração assim, inclinado a não se enxergar, a não enxergar seus defeitos, a sempre colocar uma lupa nos defeitos dos outros, uma lupa de aumento nos defeitos dos outros, e não conseguir se entrar numa reflexão interior, pessoal, para se autoavaliar diante de Deus e para que pedir o Espírito Santo para que sonde seu coração. Se você ainda não consegue isso, que hoje seja uma noite onde essa palavra venha despertar isso em você, em mim, né? Que a gente não fique iludido com o que os outros falam de bom ao nosso respeito, mas que a gente possa buscar a verdade de Deus que é justo e que vai falar ao nosso coração. Se você perguntar ao Espírito Santo onde você precisa ser mudado, ele vai falar. Se eu perguntar, ele vai falar. Mas muitas vezes nós não ouvimos porque nós não estamos dando ouvidos ao Espírito Santo. Por outro lado, Davi, que ouvia Deus, podia ter uma atitude que a gente consideraria até justa. Quando a gente vê filme de luta, né? Não é isso que a gente espera do mocinho? Que o mocinho mate o bandido? O filme cria esse desejo na gente, né? E a gente... o desejo de vingança vai sendo alimentado e a gente quer que no final o mocinho mate o bandido. E era o natural de acontecer na vida de Davi se fosse pelo olhar do ser humano. Mas como Davi buscava ser um homem segundo o coração de Deus, ele queria agradar a Deus. E ele não... Lembra que na célula passada a gente falou de Abigail, e Abigail falou para ele: não derrame sangue inocente. Não comece seu reino, Deus vai te levantar. E quando Deus te levantar, ele vai colocar seus inimigos, ele mesmo vai ser inimigo dos teus inimigos. Davi já tinha isso. Quando ele viu aquela mulher falando uma coisa que ele já tinha nele, ele casou com a mulher. Por quê? Claro, depois que o marido morreu, ela virou viúva, né? Imediatamente viúvou, Davi já pegou para essa mulher dele. Ele era rei, ele tinha esse direito. Imediatamente ele toma Abigail como esposa dele, mas o conselho de Abigail foi na mesma linha. Aquilo que havia no coração de Davi foi fortalecido. Que Deus coloque ao nosso lado pessoas que nos aconselhem para o bem, né? Que Deus possa aconselhar você para o bem, ouça os bons conselhos e que a glória de Deus venha sobre nós. E que se hoje, eu estou falando muito mas e que se hoje você tem vivido uma situação repetida de muito tempo na sua vida, de uma luta que parece que não acaba. Toda luta tem uma hora de acabar. Toda luta, toda perseguição vai seguir o caminho e você vai seguir o seu em Deus. Vai acabar. Hoje foi a última vez que
Saul persegue Davi. E quem sabe também não vai ser na tua vida hoje que essa luta que você tem enfrentado há tanto tempo possa ser interrompida. Se não for, aguenta firme, creia em Deus, faça como Davi, não coloque a culpa em Deus das coisas que acontecem de mal contra você, mas confia que o Senhor, Ele tem a sua vida na mão dele e Ele te guarda de todo mal. Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, que sua palavra fique firme em nosso coração. Em nome de Jesus.